Olá, eu me chamo Carla Martins, sou contadora de histórias e faço parte do Núcleo de Contadoras de Histórias de Curitiba, o grupo Reconectar. E hoje eu trago para vocês uma história verdadeira. Uma história que começa como muitos contos tradicionais que vocês devem conhecer. Uma história que começa bem assim. Era uma vez um grupo de 9 mulheres, mulheres bem diferentes, mulheres de reinos diferentes, de jeitos e personalidades e formas diferentes, mas que tinham uma paixão em comum, a paixão de contar histórias. Certo dia, ao buscarem mais conhecimento e repertório, resolveram fazer um curso, mas não um curso qualquer, um curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em contação de histórias e literatura infantil. Assim, descobriram a Fato, entidade de excelência muito renomada na área. Ali, elas se conheceram e, melhor ainda, elas se reconheceram umas nas outras. E desde então começaram a sentir um forte chamado, uma sensação de que tinham algo a fazer com todo aquele pulsar, com todo aquele sentimento e emoções vividos nas histórias. A cada novo encontro, a cada sábado, ficava claro que na Fato, de fato, o destino as uniu com um propósito de vida: levar as histórias a todos os lugares onde fossem capazes de ir, onde fossem convidadas a fazê-lo, mas não apenas contando, não apenas narrando presencialmente, mas das mais diversas maneiras que fosse possível, e assim levar o poder curativo, o poder transformador das histórias para a vida de todas as pessoas. Neste percurso, elas encontraram muitas amizades, muitos professores que auxiliaram em pesquisas, em descobertas e enriqueceram seu conhecimento. Porém, 2 foram mais do que professores. 2 foram mestres, no sentido mais amplo da palavra. Sim, porque eles incentivaram, lapidaram, deram as mãos, conduziram, ensinaram o caminho. E assim, Kleber Fabiano e Daniele Pamplona se transformaram também em padrinho e madrinho desse grupo de mulheres. Essas 9 mulheres tiveram que enfrentar muitos desafios para realizarem seus sonhos. Empolgadas, marcaram logo sua primeira reunião no dia 29 de fevereiro de 2020, num local que para elas era muito inspirador: a Biblioteca Pública do Paraná. Nem todas conseguiram estar presentes, mas ali naquele dia as que estavam começaram a traçar, a desenhar os caminhos de como seria a trajetória daquele grupo que ora se unia. Nascia então o Núcleo de Contadoras de Histórias de Curitiba. Começaram a desenhar tudo o que queriam, para quem contariam, como seriam as histórias, que repertório teriam, que público alcançariam. Porém, em meio a todo o entusiasmo, tiveram um balde de água fria. Sim, chegou uma doença terrível, uma pandemia que causou muito medo a todos. E aí não mais podiam se encontrar presencialmente. Como seria? Teriam que desistir? Não aquelas mulheres,
Mesmo assim, em uma época onde os abraços calorosos já não podiam mais acontecer, elas não desistiram. Ao contrário, ainda que de forma remota, suas palavras se juntaram com a força do encantamento das histórias e se tornaram cúmplices, uma incentivando a outra, uma fortalecendo a outra, tal qual uma nova família que se inicia. E assim, passaram dias, passaram meses e entenderam que, como os mestres já diziam, contar histórias é sim contar-se. E nas relíquias das suas próprias histórias, que se entrelaçavam com as histórias que contavam, formaram uma rede de amor e pertencimento. E o sonho de criar asas e viajar com suas histórias começou a ganhar forma, porque todo sonho que se sonha junto não é apenas sonho, é uma realidade. E das muitas reuniões que se seguiram em forma online, algumas de oficina, outras de estudo, ora aprendendo a trabalhar nesse mundo digital tão novo, tão repleto de novas exigências e conhecimentos, começaram a pensar qual seria o nome daquele grupo. Um grupo de mulheres que estavam se fortalecendo cada vez mais, descobrindo seus ideais. E cada uma sugeria, cada uma dava uma ideia, quando de repente a Mãe Natureza, tão sábia como sempre o é, nos trouxe a resposta. A Mãe Natureza nos trouxe a imagem de uma árvore, que em uma semente tão pequenina traz toda a energia de uma nova vida. Uma semente que germina, brota e se transforma numa árvore, tal qual aquelas mulheres estavam a se transformar. A árvore passou então a ser o símbolo, porque a árvore, além da semente que traz toda a história, também necessita aprofundar as suas raízes e se fortalecer, e se embrenhar de todo o saber dos antepassados, de toda a história existente. Assim como aquelas mulheres também precisavam redescobrir sua própria essência, redescobrir os seus antepassados e as histórias de vidas de cada uma. E assim começaram, além de se conectar umas às outras, uma na história da outra, se reconectarem com suas próprias histórias. E foi assim, dessa forma, que o grupo de contadoras de história Reconectar passou a se chamar, com esse sentido, com essa árvore que traz toda a essência da vida, toda a história de uma humanidade. O grupo Reconectar se tornou vivo e, através delas, Adriana, Carla, Cristiane, Eliane, Kátia, Liliane, Luciana, Luciane e Valéria, hoje este grupo formalmente passa a existir em todos os espaços onde se falam de histórias e traz para vocês um convite. Venham compartilhar com o grupo Reconectar as nossas histórias, fazendo parte você também da nossa trajetória. Contamos com você. Venha conosco fazer histórias, levar histórias pelo mundo afora.